Boa tarde, pessoal do 8º ano A. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a correção da atividade 7 do caderno, está no caderno do aluno, no volume 3, parte 1, na página 28, 29 e 30. Vamos lá, meus amores. Atividade 7. Nos labirintos das fake news. Texto 4, jornal acontece aqui. Sábado, Mogi das Cruzes, 6 de fevereiro de 2020. Notícia 6/2, 15 horas e 20 minutos. Por Caio José Tupinambá. Adolescentes são resgatados de uma caverna na região de Manaus. Na tarde de ontem, 3 adolescentes que haviam se perdido na floresta próxima à região de Manaus foram resgatados após 4 dias de desaparecimento. Segundo o trio, que fazia um passeio de ecoturismo, eles teriam se perdido do grupo maior ao adentrarem uma caverna oculta por uma vegetação cerrada na mata. Ao explorarem a caverna, repleta de túneis, não conseguiram mais sair. Foi desesperador. O sinal do celular não funcionava e toda vez que tentávamos sair, parecia que mais fundo a gente adentrava na caverna. Diz Aline, uma das adolescentes resgatadas, ainda em visível estado de choque. Ela ainda afirmou que teve a sensação de que iria morrer o tempo todo. Por um instante, achamos que era uma caverna pequena. Tá ligado? Fomos andando e não conseguimos mais voltar. A gente gritou pelo restante do grupo, mas ninguém ouviu, disse MRA, de 15 anos, o mais jovem do grupo. Segundo a polícia local, o responsável pelo passeio deverá ser ouvido e, eventualmente, poderá ser processado, porque o acesso à área das cavernas está fora da rota turística. O sistema de cavernas, chamado de Landu, que significa aranha em tupi, foi descoberto há pouco tempo e fica na região próxima à caverna do Botuverá, a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Especialistas em espeleologia dizem que o sistema de cavernas é perigoso e que os jovens tiveram sorte porque ficaram em uma área com infiltração de luz solar. A gente viu que tinha um buraco no teto, ficamos por ali na esperança de que ouvissem nosso chamado, alega Ricardo. Da próxima vez leva um novelo de lã vermelho como o que aquele herói grego usou para sair da caverna do Minotauro, diz Carlos, mais aliviado depois do resgate. Embora estejam um pouco cansados e desidratados, todos passam bem e logo retornarão às suas casas. Essa é a expectativa do Sr. Eduardo, chefe do grupo de bombeiros que resgatou os jovens. Bom, gente, aqui nós temos o quê? Uma notícia. Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre a questão da fake news, né? Então, vamos ir para o primeiro exercício. Após a leitura do texto, responda as seguintes questões. Como seria possível identificar se essa notícia é verdadeira ou não? Primeiro, olha lá, o contexto. Você tem que olhar o contexto. O que é o contexto? É tudo aquilo que envolve o texto, como lugar, situação, né, tudo. Olha só. Por exemplo, o dia da semana que consta no jornal é 6 de fevereiro de 2020, certo? Consta aí. E fala que é num sábado, tá aqui, ó. Porém, quando você vai olhar de verdade, não é 6 de fevereiro, não é no sábado, é numa quinta. Então já tá aí um ponto. Uma notícia não pode trazer uma notícia verdadeira não vai trazer um erro de dado.
Fala também que os jovens estavam fazendo um passeio de ecoturismo e não se dá mais detalhes, por exemplo, sobre quem levou. Ah lá, olha, que ele fala que na tarde de ontem, 3 adolescentes que haviam se perdido na floresta. Não fala como eles foram, por que eles foram para lá, né? Estavam fazendo ecoturismo com quem? Tinha um grupo maior, não percebe? Olha, e não dá mais detalhes sobre o que os levou a fazer esse passeio. Resolveram por conta própria, estavam com um guia, procuraram por uma agência de turismo, foram resgatados por quem? Pela polícia, pelos bombeiros. No 6º parágrafo, há a informação da polícia local, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui, ó. Segundo a polícia local, local da onde? Né? Percebe que não fala, olha, então, cadê? Sem especificar o lugar, apenas que fica a 100 quilômetros de Manaus, né? De que o responsável pelo passeio, que agora aparece um responsável, que antes não tinha, né? Poderia responder por processo. Também na frase, embora estejam um pouco cansados e desidratados, né, na última aí, todos passam bem e retornaram às suas casas. Existe uma contradição aí, por quê? Se eles estão desidratados é porque eles não estão bem, né? E também, anteriormente, no 4º parágrafo, fala da menina que está visivelmente em estado de choque, tá? Então, aí mais uma vez aí, mostrando, né, que não estão bem. Qual o nome completo do chefe da bombeira? Aqui, ó, senhor Eduardo. Não é assim, numa notícia tem que vir o nome inteiro, completinho, né? Todas essas contradições e informações incompletas contrariam a função de uma notícia jornalística, razão pela qual se chega à conclusão de que a notícia não é verdadeira. Continuando. B. Verifique no texto pistas que podem indicar tratar-se de uma notícia falsa. Então, além daquelas que nós citamos agora, vejamos aqui, ó, o sistema de cavernas chamado Landu. A palavra Landu não está registrada em dicionário. Há a palavra Lundo, que são canções populares em ritmos africanos. Ou seja, não existe essa palavra Landu, medo de aranha, isso não existe. Segunda coisa, que Botuverá é um município que tem cavernas, porém está localizado no estado de Santa Catarina. Portanto, não pode ficar 100 quilômetros de Manaus, né? Porque aqui, ó, só para vocês verem, eles falam aqui, né? Cadê Botuverá? Aqui, ó. Fica na região próxima à caverna de Botuverá, a pouco mais de 100 quilômetros de Manaus. Isso é mentira, porque Botuverá não fica nem, né, não fica longe, muito longe de Manaus, fica em Santa Catarina. E é citada apenas no caso do jovem NRA a idade. Dos outros não aparece nem nome completo, nem idade das outras pessoas envolvidas. Okay? Todas essas informações, elas deixam a notícia aí não confiável. C. É apresentada a fala de um especialista em espeleologia. Sem consultar um dicionário, seria possível identificar o significado desse termo? Levante hipóteses sobre o significado. A gente já sabe que toda palavra terminada em logia quer dizer estudo de alguma coisa, certo? Agora, o espelhou, né? Aqui poderia até sugerir, porque como fala que especialistas em espeleologias dizem que o sistema de caverna é perigoso, pode ser que a gente até fale assim, né? Deve ser uma pessoa que estuda cavernas, pelo contexto. D. A palavra espelunca tem a mesma origem da palavra espeleologia. Faça uma pesquisa e anote no quadro o significado das duas. Vamos lá. Espeleologia é a ciência que se dedica ao estudo das cavidades naturais subterrâneas, as cavernas. Espelunca, cavidade profunda no solo, caverna, cova, furna, ou seja, são bem parecidas.
E na notícia ocorre o que chamamos de intertextualidade. Ou seja, o que é isso? É quando existe uma citação direta de um outro texto naquele texto, entendeu? Então, identifique onde isso ocorre. É aqui, né, gente? Ó, ele faz a citação do Minotauro, né? Que é um texto grego. Olha lá. Da próxima vez, leva um novelo de lã vermelho como o que aquele herói grego usou para sair da caverna do Minotauro de Scarce. Então, esse trechinho aqui, ele está o quê? Ele está usando uma referência de um outro texto nessa fala dele. Isso é intertextualidade. F. Os envolvidos no incidente na caverna têm seus nomes citados na notícia, menos MRA. Por que isso ocorre no texto? Porque, gente, conforme o artigo 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é vedada, ou seja, proibido colocar o nome completo, né, a exposição do nome completo de um menor de idade. Como ele tem 15 anos, não poderia ser colocado o nome dele completo. G. No texto há exemplos do uso do discurso direto. Citem alguns deles. Lembrando, discurso direto é toda vez que aparece a fala, ou seja, direta de alguém do texto, ok? Ou seja, é alguém de fato falando, entre aspas, né? Ou por travessão, tá? Então aqui a gente tem, ó, a gente viu que tinha um buraco no teto, ficamos por ali na esperança que ouvissem nosso chamado. Alega, ou seja, diz Ricardo. Então percebe que está entre aspas, né? Isso quer dizer que isso aqui é um discurso direto, ok? Aí depois outro exemplo. H. Cite um exemplo do uso de discurso indireto no texto. Gente, se o direto é quando existe a fala direta de alguém, né? O indireto é quando não existe, ok? É quando quem está falando ali no caso aqui da notícia, é o redator. É a fala do redator. Segundo, é a fala não, né? Não é a fala, é a redação dele. Segundo trio, tá vendo como aqui a gente viu que tinha, aqui tá na primeira pessoa o verbo, aqui já tá na terceira. Segundo trio que fazia um passeio de ecoturismo, eles teriam se perdido, tá vendo como ele está se referindo às pessoas, mas não está falando diretamente, ok? Isso é um discurso indireto. 2. Como a oração a seguir ficaria no discurso indireto? Ó, aqui você tem uma fala direta, ó. A gente viu que tinha um buraco no teto. Ficamos por ali na esperança de que ouvissem nosso chamado. Alega Ricardo. Como que eu passaria esse discurso para o indireto? Eu teria que passar toda a fala dele para o verbo, colocando o verbo na terceira pessoa, certo? Olha lá, ó, Ricardo alegou, ou seja, ele alegou terem visto um buraco no teto. Ficaram por ali na esperança de que ouvissem o chamado deles. E para encerrar, uma das formas de evitar propagar a fake news é checar as informações disponibilizadas no texto. Verifique se a afirmação feita no parágrafo a seguir é verdadeira. O sistema de cavernas chamado Landu, que significa aranha em tupi, foi descoberto há pouco tempo e fica na região próxima à caverna de Botuverá, há pouco mais de 100 km de Manaus. Bom, gente, nas informações do exercício 1B, nós já sabemos, por exemplo, que Landu é uma palavra que não existe e que Botuverá fica em Santa Catarina, ou seja, não pode ser 100 km de Manaus. Isso torna esse trecho um trecho falso, de informação falsa. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, ok? Um grande abraço a todos.